humilde, que é soberbo e arrogante, vai defender aquele erro, vai defender aquela mentira. Por exemplo, eu via isso muito em igreja. Teve um pregador certa feita que pregou lá aos Romanos 12, que diz assim: apresentai-vos os vossos corpos, sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É aos Romanos 12:1. Ele entendeu que o racional ali do culto era a ração de cachorro. Compreendam? Ele entendeu que o racional que estava lá no texto era a ração de cachorro. E começou a pregar aquilo. Porque é a ração do cachorro. Que a gente tem que seguir a doutrina do Senhor como fosse a ração do cachorro. Comendo todo dia como o cão come. Racional não tem nada a ver com ração de cachorro. Mas para o arrogante que não quer aprender, que quer continuar na ignorância, é a ração de cachorro. Se você for humilde, pegar o dicionário Aurélio e ver que racional não tem nada a ver com ração de cachorro, e sim com inteligência, com raciocínio, você vai entender que o apóstolo Paulo está dizendo ali que é um culto inteligente, um culto sábio. Senão você vai entender que é a ração de cachorro. Imagina se na época lá de Cristo tinha ração de cachorro, que é uma coisa mais moderna. Tá vendo a diferença, a problemática? Muito bem. Aí vem as pessoas aqui, vem dizer assim: você comenta fatos, notícias, você traz fofoca. Jesus aqui está trazendo uma notícia e comentando essa notícia. Isso está em São Lucas 13, no versículo 1. Está comentando uma notícia, um fato que ocorreu lá, a mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. Que aconteceu isso, era uma torre de 13 metros de altura que caiu e matou muitos galileus. E ele comentou, e aqui que entra também o contexto da live, porque Jesus disse assim no versículo 2: cuidai-vos vós, que esses galileus foram mais pecadores dos que todos os demais, por terem padecido tais coisas. Não, vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo pereceis. O que os discípulos do Senhor Jesus estavam pensando? Que aqueles galileus que morreram por conta daquela torre ter caído sobre eles, aliás, o Galileu era do sangue naquela matança, a torre de Siloé é outra, caiu e matou homens em Jerusalém, eles estavam achando o seguinte, que aqueles que morreram com a torre sobre eles, sobre aqueles homens, e aqueles outros que morreram, que eram os galileus, de uma maneira bárbara, que os soldados romanos mataram, fizeram uma espécie de sacrifício com o sangue deles, aquela coisa toda, que eles eram dignos daquilo, daquela pena, que fizeram por onde, que mereceram aquela morte terrível. Então eles eram pecadores e mereceram aquilo. Portanto, todo pecador, em outras palavras, tem que passar por aquilo, aquele sofrimento. Aí o que eles diziam? Pensavam entre si, eles raciocinavam entre si, arrazoavam entre si. O seguinte: eu sou bom, nada está acontecendo comigo, eu morri de uma forma digna, eu morri de uma forma digna, não foi uma torre que me matou, não foi alguém que me matou. Então eu fui para o céu. Jesus disse, não adianta, do mesmo modo que aquele que morreu daquela forma trágica, e você que morreu de uma forma não trágica, se não se arrepender, de igual modo vai perecer. Aqui é um texto claro para refutar essas heresias aí dos extremistas, que dizem: olha, tá vendo, Deus castigou, Deus matou dessa forma bárbara, porque não se arrepender. Não, é todo mundo, tanto aquele que morre de uma forma bárbara, como aquele que não morre de uma forma bárbara. Se não se arrepender, já era, pereceu. Mas se arrependeu dos seus pecados, tanto morrendo de uma forma bárbara, como não morrendo, foi para o céu. É isto, é a palavra de Deus.